Fala, família vascaína, Erasmo Romão comandando mais um quadro de opinião do Universo Vasco, e eu, meu amigo Gilson, está fazendo uma avaliação do elenco, né? Já que os clubes chegam a uma correção de rota quando vai chegando no meio de ano aí, começando o Brasileirão aí, mais ou menos chegando na metade, em julho, né, para ser mais específico, abre-se a janela, então as equipes fazem correções de rota. E a gente está avaliando aí o que se projetou para esse elenco do Vasco, o que aconteceu, o que não está acontecendo com esse elenco. Hoje eu quero falar com vocês, eu e meu amigo Gilson Santos, sobre os volantes do Vasco da Gama, né? Uma posição que o Vasco fez alguns ajustes, né? Contratações, e também trouxe jogadores que estavam, né, encostados no elenco, né, para essa posição, e eu quero abordar com vocês, com o auxílio do meu amigo Gilson Santos, né, os volantes do Vasco. Precisa de mais, né? Tá bom, troca, o que você acha? Então deixa esse like aí, já comenta o que você está achando dos volantes do Vasco da Gama. Se você não é inscrito no canal, chegou aqui de bobeira, se inscreve no nosso canal, isso é importante. Compartilha com os amigos. Universo Vasco sempre te deixando atualizado, fazendo você pensar mais no nosso time de coração. Eu quero chamar logo o Gilson Santos, porque ele vai falar da galera. Nós temos aí uma rapaziada dos nossos volantes, né? O que Gilson tá achando aí dos volantes vascaínos? Fala comigo, Gilson! Olá, Erasmo! Olá, você que está na audiência da Universo Vasco. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o desequilíbrio na montagem deste elenco do Vasco da Gama para a temporada 2025. Carille encontrando muitas dificuldades para encontrar uma equipe titular, e muito disso por conta de um elenco recheado, um elenco com muitos jogadores, mas carente em muitas posições, Erasmo. E eu quero falar aqui, começando por um setor específico, que é o setor de meio campo. Setor de meio campo que conta ali na primeira volância com o Hugo Moura. O Hugo Moura vem recebendo muitos elogios por parte do torcedor vascaíno e até mesmo por parte da imprensa, vem atuando muito bem nesse início de temporada. É um dos acertos de Fábio Carille desde que chegou a São Januário. O Hugo Moura crescendo muito de produção, mas é um jogador que não tem substituto ali na cabeça de área. Jogador para substituir o Hugo Moura, o Vasco não tem, e vai precisar sair para o mercado para trazer um jogador para substituí-lo quando necessário. O próprio Matheus Carvalho, que poderia estar jogando por ali, não caiu nas graças de Fábio Carille, tem tido poucas oportunidades, e quando entra não tem feito um bom trabalho, não tem agradado, e também parece ser um jogador que não se encaixou no sistema de Fábio Carille. Nós temos um pouquinho mais à frente o Tietê, o Paulinho e o Jair, que são jogadores que vêm atuando com mais frequência por ali, mas o Carille ainda não está convicto de qual jogador pode atuar como titular nesse time do Vasco. O Tietê começou jogando, mas é um jogador que mesmo no Campeonato Carioca sofreu algumas contusões, demorou a voltar, voltou agora neste início de Brasileiro, não tem atuado nos últimos jogos, com problemas familiares e com excesso de competições, com excesso de jogos. Certamente é um jogador que não vai aguentar o ritmo de toda a temporada do Vasco. O Paulinho é outro jogador que vem atuando por ali em algumas partidas, mas também o Carille não tem convicção de que o Paulinho esteja pronto para retomar a titularidade no setor de meio campo do Vasco. O Paulinho, todos sabem, chegou no Vasco muito bem em 2023, atuando com o Ramon Dias, mas em 2024 sofreu aquela contusão no joelho. O Paulinho está voltando agora, ainda não conseguiu restabelecer o seu melhor futebol, tem tido algumas oportunidades de Carille, ora atua bem, ora atua mal, e é um jogador que também não sabemos o que pode oferecer ao Vasco durante toda a temporada. O Jair é um outro jogador que vem jogando nesse momento, muito disso pela
saída aí do time do Tietê, que foi resolver problemas seus, problemas particulares. O Jair vem atuando, mas é um jogador também que passou por contusão em 2024, um jogador que tem um contrato vencendo com o Vasco nos próximos meses, e não sabemos se o Jair vai permanecer em São Januário por mais uma temporada ou se o Jair vai embora de São Januário. E por último, Erasmo, nós temos o volante Esforça. Esse sim, uma grande decepção, um jogador que chegou aí como grande contratação do Vasco da Gama, a preço de ouro, um salário muito alto, mas que claramente não emplacou no Vasco da Gama. O Esforça é carta fora do baralho, não teve oportunidades com o Carille, e o Pedrinho tem dificuldades de negociar este jogador. É um jogador com salário alto, que tem um valor de passe também muito acima para o mercado nacional e para o mercado da América do Sul, e o Pedrinho não sabe o que fazer com o Esforça. Então, Erasmo, é um elenco recheado de jogadores, mas muito desequilibrado em muitas posições. Pedrinho vai precisar ir ao mercado agora, neste meio de temporada, que abre o mercado de contratações, para balancear esse elenco e poder entregar aí ao técnico Fábio Carille, ou outro treinador que vier trabalhar no Vasco, um elenco mais equilibrado, mais balanceado, e o Vasco ter um elenco capaz de disputar aí 3 competições em 2025: Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. No próximo programa, vamos continuar fazendo esse balanço sobre o elenco do Vasco. Vamos falar um pouco mais sobre a linha de frente, jogadores do meio campo para frente, jogadores de ataque, que o Vasco também tem muitos problemas e vai precisar fazer uma correção de rota aí para poder enxugar esse elenco e trazer jogadores pontuais para fortalecer essa equipe do Vasco da Gama. Erasmo, um grande abraço e até mais com mais notícias do Vasco da Gama. É isso aí, galera. Olha só, Hugo Moura tá sozinho na parada. Não tem um reserva pro Hugo Moura, rapaz. O que o Vasco fez, cara? Né? E o Vasco tinha alguns volantes na Sub-20 que mandou embora, né? O Vasco emprestou o menino Barros lá para América Mineiro. Tá jogando bola lá, tá fazendo gol, inclusive, tá comandando a equipe, é bom jogador, né? Antes esteve no Manaus, então é um jogador que tá pegando uma experiência, é um jogador forte, jogador aí que conhece o Vasco, tá por aí. O Luiz Eduardo é um jogador também que veio de Sub-20, o Vasco encostou, não sei o que aconteceu com o menino, mas não tá à parte, né? Treinando à parte. O JP é um outro jogador da posição, segundo volante, né, que não foi bem aproveitado. Quando teve as oportunidades, foi colocado como meia. Ele não é um jogador que vem de trás, né, um jogador que me lembra muito o Juninho, o jeito de atuar, né, o jeito de se comportar em campo, e ele rende melhor vindo de trás. É um bom segundo volante que está emprestado ao Avaí. Inclusive, não tem preço de passe fixado. Isso é importante, então tá lá até o final do ano, deve chegar. O JP foi emprestado porque ele não quis retornar ao Sub-20, né? É importante. Então a diretoria, como treinador, não se interessou pelo jogador e ia ficar treinando à parte. Então é melhor ele pegando experiência aí, Série B, muito bom para ele. O Avaí é um clube empresa, tá se estruturando, ele está num bom lugar lá para pegar as manhas do futebol brasileiro, né? Então o Vasco se ressente de mais peças, né? Como o Gilson falou aí, nossas peças, os jogadores retornando de contusão, o Tietê, né, um ótimo jogador, um jogador campeão, mas está atravessando problemas familiares com o seu filho, inclusive. Então não dá para você contar com esses jogadores para o restante da temporada, ainda temporada difícil, né? Com 3 competições é complicado. Então, o que você acha aí dos nossos volantes? O Hugo Moura precisa de um jogador à altura ali para a primeira volância, né? Para aquele que joga ali à frente da zaga. O Hugo Moura tem sido puxado para ele, porque ele tem, inclusive, como o meio de campo do Vasco não tem tanta marcação, ele tem que se virar ali, né? Mas deixa sua opinião aí com a gente.
Tá bom, galera? Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, compartilha com a galera, é importante pra gente, e a qualquer hora a gente traz mais informações, inclusive de outros setores. A gente vai falar dos pontas, e falar de ponta vai ter problema, né? Mas deixa pra uma outra hora. Um grande abraço pra você, um abraço, galera!